Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início mais uma vez aos nossos estudos e reflexões sobre o Catecismo Tradicional de São Pio X, esse, esse curso que já está, vamos dizer assim, já num longo período, onde vários assuntos relacionados à catequese tradicional já foram tratados. E agora nós estamos já algumas aulas nos ocupando da liturgia. E realmente a parte litúrgica da igreja é de uma riqueza inimaginável. E por isso nós estamos já há um grande número de aulas tratando dessa grande estrutura da igreja litúrgica. Dentro da liturgia, como nós já estudamos aqui em outras aulas, a missa é o centro de tudo. Sempre importante nós lembrarmos isso no início de todas as aulas sobre a missa, porque nisso está o motivo de nós realizarmos elas em partes muito bem destacadas para que possamos compreender a profunda natureza da Santa Missa. Na aula passada, nós tratamos da primeira parte da missa, a parte introdutória, a parte onde o sacerdote, como aquele que vai levar as orações do povo e oferecer a Deus no Santo dos Santos, entra no altar e começa toda a preparação, toda a formatação para que as almas que vão assistir ao sacrifício estejam preparadas para a dignidade que aquilo possui. Nós sabemos que nenhuma dignidade humana é capaz de atingir, vamos dizer, equilibradamente, vamos dizer assim, a dignidade que a missa tem. Mas Deus, na sua infinita graça, sabedoria, caridade, Ele nos concede isso por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, conseguiu esses méritos para nós. E por isso o sacerdote pode entrar no altar de Deus para celebrar o santo sacrifício da missa. Então essa foi a primeira parte, é a preparação, é a purificação, é o pedido de permissão ao Criador para que o sacerdote entre no altar. E vem sempre o pedido de perdão, a absolvição e a exaltação daquele que é o autor de todas as coisas, é o autor da graça, é o autor da nossa redenção. Então essa foi a primeira parte da missa, que nós estudamos mais detalhadamente na última aula. Agora, nós vamos entrar na segunda parte da missa. E essa segunda parte da missa tem um nome central, é a instrução. Ou seja, a igreja vai nos formar, vai mostrar a revelação, vai abrir as Escrituras e mostrar aos fiéis o que eles devem saber para que dignamente possam participar do sacrifício que numa próxima parte da missa vai acontecer. Então, com o passar dos séculos, a igreja foi formatando essa segunda parte da missa, com partes fixas e partes mutáveis, principalmente na estrutura. Essa parte eu posso dizer para os senhores que é 90% mutável. Ela vai sofrer uma variação de cerimônia para cerimônia, justamente porque a cada missa a instrução será diferente. Então essa parte, eu diria que é uma das partes mais variáveis da missa, de acordo com aquilo que está sendo ali celebrado. Então, passado aquelas partes iniciais que nós vimos na última aula, nós vamos nos deparar logo de início com a epístola. O que significa a epístola? A epístola é uma leitura, em geral, de algum texto do Antigo Testamento, mas o que predomina e vai aparecer em muitos momentos durante o ano litúrgico são
os escritos dos apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas católicas, as epístolas dos outros apóstolos e o Apocalipse e o Ato dos Apóstolos. Mas também pode, em alguns momentos, entrar leituras do Antigo Testamento. Na Antiguidade, lá por volta entre mais ou menos o século IV e o século VI, o número de epístolas, de leituras que se fazia nesse momento era bem maior. Fazia-se muitas vezes 4 leituras, 5 leituras. Mas com o tempo a igreja foi condensando uma única leitura e só ficando longas leituras em alguns momentos importantes e solenes da igreja, como no momento das semanas da Paixão, durante alguns períodos da Quaresma, da Semana Santa, né? Onde a igreja permite que haja esse grande volume de leituras durante essa parte da missa. Mas, em geral, durante o ano, vai ser usada somente uma leitura. E, normalmente, é uma epístola paulina ou uma epístola católica. Vocês sabem que existe uma diferença, né? As epístolas de São Paulo são as epístolas não católicas, né? Não porque seja anticatólico, é porque São Paulo direcionava a um grupo, a uma pessoa. Os apóstolos, quando escreviam suas epístolas, eles direcionavam a toda a igreja. Por isso que são chamadas de epístolas católicas, né? Universais, né? Então, essas epístolas vão aparecer e é isso que dá justamente um nome a essa parte da missa. E é instrução? Claro que é instrução. É a Sagrada Escritura sendo colocada para os fiéis durante a celebração da missa. Eu, na aula passada, sempre dando como exemplo de como isso é apresentado para os fiéis, eu trouxe uma missa do ano como fundo para nós observarmos na prática como é a epístola, né? E a missa que eu escolhi, os senhores devem lembrar, foi a missa de Todos os Santos, né? Então, como nós lemos as partes da missa na última aula, a oração coleta da missa de Todos os Santos, eu vou trazer aos senhores a epístola. A epístola da missa de Todos os Santos, ela tem que estar completamente inserida no assunto da missa. Nós vimos que o introito da missa vai tratar de Todos os Santos. A coleta da missa vai tratar de Todos os Santos. A epístola não poderia ser diferente. Então, como a missa escolhida para nós olharmos como exemplo da epístola é a missa de Todos os Santos, eu vou ler rapidamente. Vocês vão perceber que não são textos longos, demorados. São partes que a igreja destaca, mostrando, olha, o que nós estamos hoje celebrando está sendo falado aqui. Então, na missa de 1º de novembro de Todos os Santos, quando nós lemos a epístola, de onde que ela sai? Ela vai sair justamente do Apocalipse de São João. Não é? A igreja entendeu que é a parte da Sagrada Escritura que fica mais clara a presença dos santos, a presença de todos os santos, né? Então eu acho que vale a pena nós lermos um pouquinho dessa epístola que traz o tema central dessa glória da igreja triunfante, né? E aí o padre então vai começar a ler a epístola, leitura do livro do Apocalipse de São João Apóstolo. Ele vai anunciar, né? O anúncio para os fiéis é para que as pessoas saibam de onde que ele está tirando aquela leitura. Naqueles dias, eu, João, vi outro anjo que subia da parte do nascer do sol, tendo o sinal de Deus vivo, e clamou em voz alta aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de fazer o mal à terra e ao mar, dizendo: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos os servos de nosso Deus nas suas testas. Esses trechos do Apocalipse, muito enigmáticos, né, da visão de São João, vão falar justamente dos santos.
Muitos hereges por aí vão tentar associar isso a grupo X, grupo A, grupo B, grupo tal, mas na verdade São João está falando dos santos, daqueles que vão atingir a glória de Deus até o fim dos tempos, né? Os eleitos, né? Então, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos os servos do nosso Deus nas suas testas. Eu ouvi o número dos que foram assinalados, que eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. É claro, é lógico, que esse número não é exato. Tá? A própria igreja vai entender a colocação desses números de forma simbólica. Mas lembrem-se, simbolismo na revelação não é como a gente entende um simbolismo material. A bandeira do Brasil simboliza o Brasil. Como é que funciona a bandeira? Se eu entrar na bandeira, eu estou vendo o Brasil inteiro na bandeira? Não. É só realmente um símbolo que não é o Brasil. Na revelação, o que simboliza significa. Ou seja, o número de assinalados é grande, é enorme. É esse que é o sentido, né, que os padres da igreja, né? O que a igreja vai ensinar é que Deus, que já sabe tudo o que aconteceu em todos os tempos, ele já sabe quantas pessoas se salvaram. Já tem um número definido. Mas Deus está fora do tempo, nós não. Nós não sabemos, né? Quem são os assinalados? Quem são os assinalados? São os santos. São aqueles que atingiram a glória de Deus, que morreram na graça de Deus e estão salvos porque morreram sem nenhum pecado mortal. Então, o texto vai continuar e vai tratar todo ele na epístola da vivência da celebração da missa de todos os santos. Então, essa é a primeira parte da instrução. A instrução, então, da igreja, quando termina essa longa leitura, né, quando nas missas solenes, né, o subdiácono vai ler a epístola, né, e na hora do evangelho, que o diácono é que lê o evangelho, mas nas missas solenes, nas missas rezadas, nas missas comuns, o padre vai fazer todas essas funções, né? Então ele vai ler a epístola e logo em seguida a igreja vai consagrar uma coisa chamada de gradual. O que é o gradual? O gradual, o nome está dizendo, esse gradual vem de grados. Grados é degrau. É porque essas leituras, desde a antiguidade, eram feitas pelo clero que ficava ajoelhado no degrau do altar. Por isso que vai ser chamado gradual. E esse gradual, o que é? É o trecho de um salmo, que será seguido do Aleluia, que vai aparecer durante a liturgia. Então esse salmo, senhores, ele é colocado depois da epístola para corroborar com aquilo que estava na epístola. É uma continuidade da epístola tirada dos salmos do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, terminei a epístola de Todos os Santos, imediatamente vem o gradual tirado do Salmo 33, que diz o seguinte: Santos do Senhor, temei-o todos, porque nada falta àqueles que o temem. Os que procuram o Senhor abundam em todos os seus bens. Ou seja, a epístola tratou de todos os santos, o gradual vai tratar também de todos os santos, de um trecho tirado dos salmos do Antigo Testamento. Tá? E a mesma coisa é o Aleluia. O Aleluia é o canto de júbilo. Esse canto de júbilo que a igreja coloca dentro da instrução é porque é preciso
que haja uma alegria, um júbilo de estar recebendo a instrução divina da parte das autoridades da igreja. Esses aleluia, os senhores sabem que em alguns momentos da liturgia ele vai desaparecer. Quando a gente entra na quaresma, acabou o aleluia. Quando entra na Páscoa, o aleluia volta com força, volta em número até maior, né? Para que o júbilo seja mais elevado. Esse aleluia também vai ser precedido de um trecho do Antigo Testamento que vai trazer aquilo que está sendo falado na missa. Então vamos seguir na Missa dos Santos para a gente entender. Li o gradual. Aí vem, aleluia, aleluia, vinde a mim todos os que trabalhais e estáis sobrecarregados, no Evangelho de São Mateus, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele remeteu imediatamente ao acolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na hora em que ele nos dará a graça para que, nos santificando, chegarmos ao alívio eterno que é o céu. Reparem, a igreja faz a ponte o tempo inteiro. Eu diria que é uma catequese. Se nós acompanharmos o texto da missa, nós vamos perceber que é uma catequese do que está sendo ali celebrado, né? E o júbilo é esse, reparem. Vamos lá no Antigo Testamento e o aleluia se remete às realidades da lei nova. Ou seja, já é nosso Senhor convidando todos os homens à santidade. Por quê? Porque a missa é de todos os santos. Isso a igreja faz primorosamente em todas as missas do ano. Se vocês observarem e acompanharem as missas durante todo o ano, vocês vão perceber que vocês já leram quase a Escritura inteira, sem perceber, né? Às vezes nós nos debruçamos sobre a Escritura para estudar os livros da Escritura, mas as leituras da missa durante o ano vão trazendo a Escritura praticamente inteira para nós. É claro que não abrange todos os textos, né? Mas ela vai abranger grande parte da Escritura e isso é de uma riqueza incomparável, né? Então a igreja acabou de nos instruir quanto às epístolas, quanto ao ensinamento dos apóstolos e às vezes alguns textos do Antigo Testamento. Depois, em seguida, ela lembra a origem divina daquelas coisas já prescritas no Antigo Testamento e nos louvores de Deus, que é o Salmo, e o Aleluia, que é o júbilo da salvação que vem até nós através da igreja, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aparece uma figura na missa que é o trato. O que é esse trato? Esse trato é curioso. Esse trato não aparece em todas as missas. O trato, ele só aparece nas missas onde há um aspecto de lamento. Então, a pergunta, ela vai aparecer na missa de Todos os Santos? Não. A missa de Todos os Santos não tem trato. Porque o trato é um lamento. E numa missa de júbilo, de glória àqueles que chegaram no céu, não vai poder ter essa parte. Essa parte era, na verdade, uma parte da missa que traz lamento. Quando é que ela entra? Quaresma. Então, na verdade, o trato, ele substitui o aleluia. Por causa do lamento que o trato faz. Como na missa de Todos os Santos não possui o trato, eu trouxe um trato da Quaresma para que vocês consigam entender o sentido de lamento dessa parte da Santa Missa. Eu vou ler o trato do terceiro domingo da Quaresma. Não tem aleluia, o trato vai surgir. Surgiu o trato e ele diz assim: A vós, Senhor, que habitais nos céus, levantei os meus olhos, assim como os olhos do servo se fitam nas mãos do Senhor e os da escrava nas mãos da senhora. Assim o nosso olhar se fixa no nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, tende compaixão de nós.
Repararam o lamento da alma que ainda está longe de Deus, mas está pedindo que Deus escute a sua oração. Esse tipo de lamento não pode aparecer no tempo pascal. Até nisso a igreja pensou, não, o momento agora, quaresma não é júbilo, é penitência, é pedido de perdão, é súplica por misericórdia. E aí entra então a figura do trato na missa para dar esse ar penitente, esse ar de sofrimento e de desejo daquilo que não foi alcançado ainda, né? Então isso é muito importante da gente saber nessas sequências da instrução da missa. Aí vem, como eu falei, sequência. Olha que interessante. A sequência. A sequência tem uma história muito interessante. A sequência, lá por volta do século VI, ela era uma extensão vocal do Aleluia. Como assim? Terminava-se de cantar o Aleluia e na última letra do Aleluia, esse A do Aleluia, ele era cantado melodicamente, mais longamente que a própria palavra, sem que nada fosse dito, só a melodia. Havia uma sequência do Aleluia. Quando chegou mais ou menos na Idade Média, por volta talvez do século VII, século VIII, né? Vai aparecer, o que vai acontecer? A igreja vai começar a colocar uma poesia, uma letra dentro da sequência. E aí vão proliferar sequências de missas para o ano inteiro. E aquilo acabou ficando um peso muito grande, né, de sequências. São Pio V, né, quando ele formata a missa de São Pedro e São Paulo, a missa de sempre, ele resolve tirar esse acréscimo medieval. Ele volta como era mais ou menos na antiguidade e acaba tirando essas inumeráveis sequências e mantendo só algumas durante o ano que ele considerava importantíssimas. Então essas sequências, senhores, que existiram em várias missas lá por volta do século VII, século VIII, e vai no decorrer da Idade Média ser utilizada, depois do governo de São Pio V, ela só vai ser retirada, foi um acréscimo medieval, ela vai ser deixada só em algumas missas específicas. Então, em que missas específicas essas sequências vão aparecer? Elas são grandes, tá? Elas não são curtinhas, como o gradual, como o aleluia e como o trato. Ela já possui um texto e esse texto ele tem uma estrutura que normalmente é diferente da estrutura dos textos da missa. É quase uma poesia. Eu vou trazer para vocês aqui uma sequência muito famosa, que é a sequência da Missa dos Defuntos, que aconteceu recentemente, né? Dia 2 de novembro é a Missa dos Fiéis Defuntos, e há uma sequência ali que foi mantida por São Pio V. É o famoso Dies Irae. O Dies Irae é uma das mais maravilhosas sequências, né? Essa sequência da Missa dos Defuntos ficou muito conhecida por causa do Requiem de Mozart. Quem já ouviu o Requiem de Mozart sabe que o Dies Irae é uma das partes mais belas e profundas da composição feita por ele. O que é aquilo? Aí você olha lá o Requiem de Mozart e fala, aí vem a sequência Dies Irae. Ué, o que é sequência Dies Irae? É justamente isso. É esse resquício dessa sequência que foi colocado na missa para marcar a profundidade da celebração que está sendo feita. Atualmente, quais são as sequências que nós observamos na missa, né? Você tem a sequência do Espírito Santo, que é o Veni Creator Spiritus, da missa do Espírito Santo, da festa do Espírito Santo, o Dies Irae, da missa dos defuntos, temos também o Vite Me Pascali, da missa de Páscoa, que também é uma sequência que foi mantida, assim como a sequência da missa de Corpus Christi,
E também, recentemente, aí já foi no século XVIII, eles colocaram uma sequência também na missa da festa das Sete Dores de Nossa Senhora, tá? Que é o Stabat Mater. Tá? Eu vou ler para vocês aqui o Dies Irae, porque é o mais famoso, por causa do Requiem de Mozart. Né? Esse Dies Irae vem na sequência. Vocês devem ter ouvido isso já em latim, né? Dies irae, dies illa, solve seculum in favilla, testi davi cum sibilla. Ou seja, dia de ira. Olha aí, começa, né? Quando você está na missa dos defuntos, eu falei isso para vocês, a missa é algo terrível, maravilhoso e terrível. A missa dos defuntos, ela trata daqueles que já compareceram diante do tribunal de Deus. Não é verdade? Aqueles que partiram já compareceram diante do tribunal de Deus. Então, a sequência do Dies Irae vai ser então estabelecida. Olha que maravilha. Maravilha e, ao mesmo tempo, terrível, né? Dia de ira, aquele dia que tudo em cinzas fará. Diz Davi a Sibila, que temor há de então ser quando o juiz vier a julgar-nos com rigor. Arrepia, né? O som forte da trombeta entre os jazigos dos mortos junto ao trono os levará. Todo mundo há de pasmar quando a criatura se erguer para responder ao juiz. Um livro será trazido, no qual tudo está contido, por onde há de ser julgado o mundo. Quando o juiz se sentar, todo o oculto há de aparecer, nada impune ficará. Que hei eu então de dizer? A quem hei de recorrer, se nem o justo está seguro? Rei tremendo em majestade, que por favor nos salvais, salvai-me por piedade. Recordai-vos, bom Jesus, que por mim do céu descestes, não me percais nesse dia. Por me buscar, vos cansastes, e em me remir padecestes. Não seja em vão tanta dor. Juiz justo e de vingança, dai-me o dom da vossa graça, antes que vá a juízo. Gemo e choro como réu, sinto pejo do pecado, suplico, perdoai-me. Vós que absolvestes Maria e ao ladrão não desprezastes, também me destes esperança. Minhas preces não são dignas, mas vós que sois bom por clemência, não me abandoneis ao fogo. Colocai-me entre as ovelhas, separai-me então dos bodes, dai-me lugar à direita. Confundidos os malditos, entregues ao fogo eterno. Chamai-me com os escolhidos. Peço humilde e suplicante, de coração como a cinza. Havei cuidado de mim. Dia de lágrimas, esse dia em que do pó se erguerá o homem para ser julgado. Perdoai-lhe, Senhor Deus, vós que sois bom, ó Jesus, dai-lhes o repouso, dai-nos o repouso eterno. Nossa! Só essa sequência lançada na missa leva todo mundo a corrigir a sua vida, a rezar pelos mortos e lembrar que um dia seremos julgados também. Mas lá no século VIII, todas as missas tinham uma sequência dessa. Né? O Dies Irae. Quem não conhece, escutem esse trecho do Requiem de Mozart. É magnífico, é magnífico. É claro que o Requiem de Mozart foi composto numa época em que muita gente encomendava missa como forma de exaltar um defunto ou coisa desse tipo. Nem sempre era executado, mas no caso do Dies Irae de Mozart é muito famoso, da sequência. Então essas sequências, elas ainda ficaram como resquícios nessas grandes missas. Pesquisem depois a sequência da missa de Corpus Christi. Foi escrita por São Tomás de Aquino. Quem é o autor do Dies Irae?
Tomás de Celano. Já ouviram falar desse cardeal? Tomás de Celano foi um dos biógrafos de São Francisco de Assis. Eu acho que ele escreveu, se eu não me engano, uma das vidas de São Francisco, não sei se é a segunda ou terceira vida de São Francisco. Ele era um cardeal de Roma e era um admirador de São Francisco e da ordem. Ele é o autor, né? Pelo menos se pensa que foi ele o autor desta sequência da missa que São Pio V achou por bem, pela sua profundidade, manter ainda como resquício dessas sequências da Idade Média, tá? E aí, então, feita a sequência da missa, tudo está preparado para o centro da instrução. Qual é o centro da instrução? O Evangelho. Aí sim, o Evangelho, eu diria que é o ápice dessa instrução que a igreja dará aos fiéis, ou seja, é a boa nova, né? Assim como, por exemplo, quando acaba-se a leitura da epístola, todos respondem, deo gracias, ou seja, demos graças a Deus. Por quê? Porque se dignou a nos instruir pelos textos sagrados através dos seus ministros constituídos, né? Quando vem a sequência, imediatamente o padre vai se posicionar do outro lado do altar para a leitura. Se for a missa solene, quem vai ler o evangelho é o diácono. Mas nas missas rezadas, o padre é quem lê também o evangelho, né? Então, o evangelho do dia de Todos os Santos, o padre vai traçar antes da leitura uma cruz sobre os livros sagrados, uma cruz na testa, na boca e no peito, e os fiéis vão traçar essas cruzes também. Eu observo que muita gente erra isso, né? Faz as 3 cruzes e depois faz uma cruz grande em cima de tudo. Não é. O Evangelho é a cruz na testa, na boca e no peito, para que as palavras do Evangelho entrem na nossa mente, sejam proferidas e sejam guardadas dentro do nosso coração. E o padre, ele vai proceder, ou o diácono, à leitura do Evangelho. Então, o Evangelho de Todos os Santos é o Evangelho de São João também, né? Então, vai lá. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. E começa o padre. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos... Não, essa é da festa dos defuntos. O Evangelho de Todos os Santos é justamente tirado do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus, aquela multidão subiu ao monte, e tendo sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E começando a falar, ensinava-os dizendo, o quê? As bem-aventuranças, que é justamente o que marca a vida daqueles que serão bem-aventurados, né? Então ele vai começar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e ele vai elencando todas as bem-aventuranças daqueles que um dia, ao realizarem aquilo, chegarão ao reino dos céus. Então não há nada mais apropriado para o dia de Todos os Santos do que a bem-aventurança. E ele fala também daqueles que vão sofrer perseguição no futuro. E vai dizer, alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Isso é uma mensagem divina, dizendo, olha, o paraíso não é nesse mundo. Vocês têm que viver como santos para merecer chegar lá. Tá? Então, não há nada mais apropriado do que as bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças. Reparem, né? Como nós estamos usando como exemplo a missa de Todos os Santos, tudo nessa parte instrutiva da missa vai se remeter à vida dos santos no céu. Então, Nosso Senhor, a igreja, então, ao mostrar isso, terminado o evangelho, as pessoas vão responder,
Laus tibi Christi, ou seja, louvor a vós, ó Cristo, porque ali são as palavras do próprio Cristo vindo para nós, né? Terminado a leitura do Evangelho, o padre então vai passar para uma próxima fase, que é o sermão. Tudo isso ainda dentro da instrução. A igreja continua nos ensinando o que está sendo tratado durante aquela celebração. E aí vem o sermão. O sermão é bastante curioso da gente falar sobre ele, porque na antiguidade ele deveria ser o mais breve possível. E normalmente o sermão é para se ater aos assuntos que foram ali colocados na epístola, no gradual, no aleluia, quando tiver o trato no trato, na sequência e principalmente nos evangelhos. É a hora em que a igreja vai pegar do tesouro da revelação, da Sagrada Escritura, utilizando-se do Sagrado Magistério, dos santos doutores, dos místicos, e vai explicitar aos fiéis de forma clara o que está sendo falado ali. Quando nós chegarmos lá por volta do século XVII, XVIII, vai começar a aparecer uns certos sermões gigantescos. Só vocês pegarem, por exemplo, os sermões do Padre Antônio Vieira, maravilhosos, mestre do barroco. Mas imagina, aquele sermão devia durar 1 hora, 50 minutos, 40 minutos de sermão, que as pessoas ouviam aquilo, né? Só que chegou um momento em que, lá por volta do século XIX, esses sermões começaram a ficar floridos demais, palavras muito rebuscadas, muito poéticas, e os fiéis começaram a ficar um pouco fadados daquilo, e muita gente já não prestava muita atenção. E aí, então, São Pio X, né, quando assume o pontificado no início do século XX, ele vai falar, olha só, não precisa fazer esses sermões de 40 minutos, 1 hora e meia, não. Sermão de 15 minutos. Nos dias mais festivos, pode até ser um pouquinho maior, meia hora, mas nos dias importantes, um sermão de domingo, mas procura botar a coisa mais claramente possível, sem sobrecarregar demais os fiéis, né? Então a igreja ela foi tendo esse cuidado de preparar um sermão. Na antiguidade, não havia muita preparação de sermão, não. O padre ia mais ou menos no improviso, de acordo com o conhecimento dele, e na hora ele falava sobre o que estava ali. Ou poderia orientar os fiéis em coisas paralelas àquilo que não fossem propriamente aquele assunto. São Pio X, ele já vai pedir que o padre faça um sermão o mais breve possível, mais claro possível, sempre explicitando a doutrina da igreja. É como se fosse um catecismo, o sermão do padre, né? Ele não pode ser... Agora, existem momentos em que o padre vai precisar estender o sermão, né? Ele vai sempre trazer no sermão os ensinamentos que os fiéis têm que tirar daquilo ali, né? Por exemplo, isso é importante porque o sermão ele não pode ter como centro do assunto dele assuntos que não tenham como objetivo a instrução dos fiéis para que eles possam fazer o que é mais correto para a salvação deles. Sermão não é hora de discussão ideológica, sermão não é hora de discussão política, sermão não é hora de assuntos que deixem de se remeter à doutrina da igreja, que tem como objetivo principal a salvação das almas. Mas ele tem que ser claro, breve e profundo. Não pode ser aquele sermão também mais ou menos, feito de qualquer jeito.
mas tem que procurar mostrar aos fiéis o que se pode tirar daquilo tudo, né? E o padre, atualmente, ele tem que preparar o sermão. É bom que ele prepare o sermão, né? Que ele traga. E muitas vezes, uma das coisas que ajuda o padre é que, seguindo nessa estrutura de um mesmo assunto, por exemplo, né, nós estamos trabalhando com o Dia de Todos os Santos, né? O Dia de Todos os Santos, ele vai resvalar também para o ofício divino. O ofício divino é a oração pública da igreja. Então, se a missa é de todos os santos, o ofício divino também é de todos os santos. Muitas das leituras que aparecem no ofício divino não vão, claro, não vão aparecer na missa. Então, o padre pode trazer, por exemplo, os ensinamentos do ofício divino para o sermão, para complementar o assunto que ali está sendo tratado. É vamos dizer assim, um cabedal de riqueza e de estrutura de pensamento e de ensinamento que é quase infinita. O padre pode beber de todos os doutores da igreja e, é claro, né, São Tomás acaba se tornando o grande mestre dos sermões, porque a doutrina de São Tomás ela é perfeita, pura, né? Mas o padre vai citar Santo Agostinho, ele vai citar Santo Ambrósio, ele vai citar São Gregório Magno, ele vai citar os doutores da igreja, tudo para corroborar o sermão. Ou então, se o padre precisar alertar os fiéis sobre um problema, ele pode tentar achar no assunto da missa algo que toque aquele problema. Por exemplo, uma paróquia onde os católicos estão sendo atacados por heresias e seitas que tentam tirá-los da Santa Igreja. O padre pode aproveitar um sermão desse e dizer, olha, Nosso Senhor aqui está dizendo, olha, se aqueles que perseguirem, tal, bem-aventurados os pacíficos, ele pode tirar desses sermões o ensinamento para proteger os fiéis daquele perigo que os cerca. Isso ele pode fazer. Ele pode entrar até em assuntos do dia a dia, desde que sejam assuntos que levem o indivíduo a não pecar, a salvar a sua alma ou a se proteger de algum perigo. Mas ele não pode, por exemplo, no meio vamos supor, né? O padre está lá falando por exemplo, da missa dos defuntos, e no meio lá do sermão da missa dos defuntos, ele, eu vou falar do jogo do Vasco que aconteceu ontem. Isso aí não pode, isso é um absurdo, é inimaginável, né? Lembrem-se, ele está dentro do altar do sacrifício. É como se ele tivesse dentro do reino, da presença de Deus ali, para ser o mediador das nossas intenções, das nossas orações. Então ele está ali dentro do tesouro da graça. Então tudo tem que levar a essa grandeza, a essa elevação espiritual, e assim tem que ser constituída a Santa Missa. Reparem, só nessa parte de instrução, se cada fiel souber beber dessa riqueza que a igreja oferece, você já tem um catecismo maravilhoso ali, na hora do sermão. Mas é claro, vamos respeitar. Tem os padres que têm um jeitinho de falar diferente, tem padres que têm uma instrução mais elevada que os outros, tem um padre que tem uma voz melhor que os outros, tem uns padres que não conseguem se expressar muito bem, isso é normal, isso é normal. Agora, o que não pode é desviar o assunto do sermão para coisas completamente fora da vida da igreja, da vida da graça, da vida da salvação. Entendeu? Então, o sermão deve ser razoavelmente curto, um pouco mais longo nos dias solenes e tratando sempre como objetivo principal a salvação das almas. Essa é a preocupação da igreja, preocupação principal. Terminado o sermão, o padre vai se voltar para o altar e vai
iniciar o quê? O credo. O credo, até o século V, ele não aparecia na missa, porque se julgava desnecessário. No entanto, com o advento das heresias, que vão surgir desde a antiguidade, depois, nos séculos seguintes, outras vão surgir também, monotelitismo, monofisismo, pelagianismo, um monte de negações. Ah, Nosso Senhor tinha vontade divina, mas não tinha vontade humana. São os monotelitistas, né? Nosso Senhor tinha duas naturezas, mas uma vontade. Duas naturezas, mas vontade divina, mas não tinha vontade humana. Aí a igreja vai dizer, não, Nosso Senhor tinha vontade divina e vontade humana, né? Então, a igreja achou por bem acrescentar, após o sermão, o resumo da fé, o credo, né? Bom, foi ensinado, o povo foi instruído, o povo foi mostrado ao povo a doutrina e a revelação. Agora vamos juntos professar essa fé inabalável. Mas qual é o credo que vai aparecer na missa? Não é o credo que nós rezamos no terço, né? Na verdade, é o símbolo de Nicéia e Constantinopla. É o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Que vai tratar do Deus Pai e as obras da criação, Deus Filho e as obras da redenção, Deus Espírito Santo e as obras de santificação, né? Vai deixar claro, porque quando o credo for colocado na estrutura da missa, é justamente para deixar claro, fazer um muro contra as heresias que já assolavam a igreja. Desde a antiguidade, tá? Desde São Pedro, desde São Paulo, tá? Heresia. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente divide assim, né? O tempo das perseguições, depois vem o tempo das heresias. Peraí, mas não tinha heresia no tempo das perseguições? Tinha. Um monte. Um monte. Desde a época de Pentecostes, já tinha heresia ali no meio da igreja. E os apóstolos combatendo aquilo ali. Então, o credo será esse muro. O que nós cremos? Aí vem o símbolo que mostra a fé dos católicos. Nesse momento, senhores, se dá o encerramento da segunda parte da missa, que é a grande instrução. Tudo já está mostrado do que os fiéis precisam saber. A fé vai ser repetida por todas as pessoas, né? E é interessante que na hora do evangelho, lá por volta, isso é maravilhoso, do século XI, XII, XIII, os cavaleiros que estavam na missa tiravam a espada, botavam para fora. Olha que maravilha. Por que os cavaleiros faziam isso na hora do evangelho? Era como sinal de que estavam prontos a morrer, a dar seu sangue por aquilo que estava sendo instruído. Né? Então, o auge da cavalaria, né? A gente vai ver que o auge da cavalaria, século XI, XII, né? Então, havia grande efervescência das ordens de cavaleiros medievais, e esses cavaleiros assistiam missa praticamente diária dentro dos seus castelos conventos, né? E na hora do evangelho, todas as espadas eram tiradas da cintura para mostrar, estamos prontos a morrer por tudo isso aqui que foi mostrado pela igreja. Encerra-se então a grande instrução. Terminado o evangelho, os cavaleiros guardavam suas espadas e aí a missa passaria e passa para o seu momento central. É o momento da oblação. Mas isso será assunto da nossa próxima aula. Perfeito, meus caros? Agora, a hora das dúvidas, a hora das perguntas. Se os senhores quiserem,
podem ficar à vontade, se quiserem acrescentar alguma coisa, diga. O credo completo é rezado em todas as missas ou apenas nas solenes? Em todas as missas. Todas as missas. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli aetero, e vai embora. Então ele vai deixando bem claro, né? Todas as estruturas nota-se que as partes do clero são partes tiradas dos concílios. Nicéia e Constantinopla, que foram os concílios que combateram as grandes heresias cristológicas, as heresias pneumáticas, né? O Espírito Santo, as heresias contra o Criador, né? No caso lá dos maniqueus. Então ele vai colocar ali aquela estrutura das decisões dos grandes concílios, que é o credo, né? Mas é chamado de símbolo niceno-constantinopolitano. Tá? Não tem nada de diferente do credo que a gente reza no terço, né? Só que são dois símbolos diferentes. Né? O credo, chamado aquele crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, são dois símbolos diferentes mostrando a estrutura de uma mesma fé. Tá? Não há contradição entre esses dois símbolos. Tá? Só que o que é usado habitualmente na missa é o niceno-constantinopolitano. Alguma pergunta, senhores? Se não, podemos encerrar na aula que vem a terceira parte da missa, que será justamente a oblação, ou seja, o sacrifício. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir à próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.